Quando eu era criança, minha mãe costumava contar histórias assustadoras que ouviu ou vivenciou durante sua infância. Entre todas, havia duas que me deixavam arrepiado. Vou começar pela primeira, que aconteceu por volta dos anos 1940, em Ouro Fino, Minas Gerais. Na época, minha mãe tinha cerca de 10 anos e vivia com meus avós e tios em uma fazenda. Era uma vida simples, cheia de trabalho e rotina. Eles criavam galinhas, porcos e vacas, dependendo dos animais para o sustento. Apesar da tranquilidade típica do interior, um mistério perturbador começou a rondar a propriedade. Os animais estavam aparecendo mortos, sempre com as cabeças arrancadas e, de forma estranha, sem sangue. O mais assustador era que ninguém jamais via ou ouvia nada. Era como se o culpado fosse invisível. Minha mãe dizia que o clima na fazenda ficou pesado naquela época. Todos andavam desconfiados, olhando por cima do ombro e fazendo rezas para afastar o que quer que estivesse causando aquilo. Meu avô reforçou as portas do galinheiro e espalhou armadilhas pelo terreno, mas nada parecia funcionar. Os corpos continuavam aparecendo, e a cada novo ataque, o medo só aumentava. Até que, em uma noite de lua cheia, quando meu tio mais novo estava com uma crise forte de asma, minha mãe teve uma experiência que nunca conseguiu esquecer. Com a agitação da noite, ninguém tinha ido dormir. Ela saiu para a varanda da casa, buscando escapar da atmosfera sufocante do quarto. O ar estava fresco, e o céu tão claro que dava para ver o campo ao redor como se fosse dia. Foi então que ela viu. Lá embaixo, no campo recém-colhido, minha mãe avistou duas figuras que, à primeira vista, pareciam cachorros grandes. Eles eram escuros, com pelagem densa que parecia absorver a luz da lua, e andavam com as cabeças baixas, farejando o chão, como se estivessem caçando algo. O modo como se moviam era diferente de qualquer animal que ela já tinha visto. Um trote pesado, quase ritmado, mas que exalava uma energia sinistra. Ela ficou olhando por alguns segundos tentando entender o que era aquilo. Na cabeça dela, fazia sentido que fossem os responsáveis pelas mortes dos animais. Em um impulso que até hoje eu não compreendo, ela decidiu pegar um pedaço de pau encostado na parede da varanda e foi lá enxotar os bichos sozinha. Quando ela chegou a cerca de 30 metros deles com o coração acelerado, bateu o pau no chão com força e gritou para os bichos irem embora. Mas, em vez de fugirem como cachorros assustados, eles pararam por um momento e levantaram as cabeças ao mesmo tempo. Os olhos dos dois brilharam com um reflexo amarelo sob a luz da lua, e ela percebeu que não eram cachorros. Eram maiores, muito maiores, e suas cabeças pareciam mais largas e deformadas, quase humanas. Antes que minha mãe pudesse reagir, os dois começaram a correr em sua direção. O som das patas no chão seco era alto e frenético, como se estivessem famintos. Ela largou o pedaço de pau e disparou de volta para casa, sentindo a presença deles se aproximando cada vez mais. Minha mãe correu como nunca antes, com o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. Quando chegou na varanda, quase tropeçou ao subir os degraus, mas conseguiu alcançar a porta a tempo. Ela a fechou com um estrondo, girando a tranca com mãos trêmulas. Foi por um triz, porque os bichos chegaram tão perto que ela ouviu as unhas arranhando a madeira da porta. Meu avô, que estava no quarto com meu tio, veio correndo ao ouvir o barulho. Minha mãe mal conseguia falar. Apenas apontava para fora, enquanto tentava recuperar o fôlego. Quando finalmente conseguiu explicar o que tinha visto, meu avô não hesitou. Pegou a espingarda que mantinha atrás da porta e saiu, determinado a proteger a família. Ele saiu devagar, com os olhos atentos e os dedos firmes no gatilho, enquanto minha mãe e os outros observavam pela janela. O silêncio lá fora era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos passos do meu avô na varanda. Ele iluminou o campo com uma lanterna e seguiu as pegadas deixadas pelos bichos.
Minha mãe dizia que as marcas eram grandes demais para qualquer cachorro conhecido, com pegadas profundas, como se fossem de algo muito pesado. As pegadas iam até a varanda e depois seguiam em direção à mata densa nos fundos da propriedade. Meu avô voltou dizendo que não tinha visto nada, mas seu olhar estava mais sério do que nunca, como se soubesse que aquilo não era normal. Depois daquela noite, algo mudou na fazenda. Meu avô, que sempre foi um homem tranquilo e de poucas palavras, passou a dormir com a espingarda carregada ao lado da cama. Ele reforçou todas as janelas e determinou que ninguém saísse de casa depois do pôr do sol, nem mesmo para buscar lenha ou água no poço. Durante semanas, o clima na casa ficou tenso, como se todos estivessem esperando que aqueles bichos voltassem. Curiosamente, nunca mais houve ataques aos animais. Era como se a presença deles tivesse sido suficiente para afastar o que quer que estivesse causando aquilo. Ainda assim, o medo persistia. Minha mãe contava que, às vezes, ouvia barulhos estranhos vindos da mata durante a madrugada, galhos se quebrando e passos pesados, mas ninguém tinha coragem de investigar. O que mais impressionava minha mãe era o olhar daqueles bichos. Mesmo anos depois, ela dizia que conseguia lembrar com clareza da sensação de estar sendo encarada. Não era apenas medo que sentia. Era como se aqueles olhos pudessem enxergar através dela, como se fossem inteligentes de uma maneira que não deveria ser possível. Não eram só animais, ela repetia sempre que contava a história. E após aquele incidente, os mistérios na fazenda simplesmente pararam. Os animais nunca mais apareceram mortos, e os barulhos na mata foram diminuindo até cessarem por completo. Contudo, para minha mãe, a sensação de que algo estava errado nunca a deixou completamente. Hoje, ao olhar para trás, percebo que histórias como essa são mais do que apenas relatos assustadores. Elas são fragmentos de um tempo em que o inexplicável fazia parte do cotidiano, onde as pessoas conviviam com o medo do desconhecido. E, de certa forma, isso nos conecta. Mesmo sem saber exatamente o que minha mãe viu naquela noite, o que importa é que sua história vive comigo. E, em noites de lua cheia, não consigo evitar um arrepio ao pensar nos olhos brilhantes daqueles dois bichos. Talvez eles ainda estejam por aí, escondidos nas sombras, esperando pelo momento certo para reaparecer. Eu sempre gostei de caçar, principalmente na companhia de um grande amigo de infância. Nossa especialidade era a caça ao javali, utilizando arcos ou balestras, um desafio que exigia paciência e precisão. Ele era apaixonado pela caça e não perdia uma oportunidade de viajar por diversas regiões do Paraná em busca dos javalis que haviam se tornado uma praga. Infelizmente, eu não conseguia acompanhá-lo em todas as aventuras, mas sempre aguardava ansioso pelas histórias que ele trazia junto com os porcos abatidos. Porém, algo mudou. De repente, ele desapareceu e parou de me convidar para as caçadas. Achei estranho e resolvi procurá-lo. Depois de algum tempo, consegui encontrá-lo. Perguntei o que havia acontecido, se ele tinha desistido de caçar ou se estava doente. Com uma expressão abatida, ele respondeu: "Agora sou um eterno caçador, meu amigo. Mas infelizmente não do jeito que eu gostaria." Sem entender, perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele hesitou, mas logo desabou em lágrimas. "Você vai me chamar de louco, vai dizer que eu preciso de ajuda, mas ninguém pode me ajudar", disse ele, entre soluços. Tentei acalmá-lo e garanti que o ouviria. Foi então que ele começou a contar o que aconteceu durante uma de suas caçadas. Ele explicou que, em uma de suas viagens ao oeste do Paraná, ficou sabendo de um lugar onde javalis enormes rondavam as margens de um rio. Determinado, decidiu investigar. Conversou com alguns moradores locais que o alertaram sobre os perigos da região. Nas noites de lua cheia, quando o rio está calmo e as árvores secas se destacam, é melhor não caçar nem pescar. Há coisas lá das quais ninguém pode escapar, disseram os homens mais velhos. Mas ele não deu ouvidos. Teimoso, acampou nas margens do rio próximo a uma casa de fazenda abandonada.
O local correspondia exatamente à descrição que recebeu: árvores secas e uma trilha evidente de javalis. Ele montou um estaleiro no alto de uma árvore e preparou a ceva. 2 dias depois, ao verificar, percebeu que os porcos haviam visitado a ceva durante a noite. Preparou suas coisas e decidiu esperar naquela mesma noite, que prometia ser clara e iluminada pela lua. Por volta das 2 horas da manhã, escutou os primeiros sons. Com o arco em mãos, ficou atento. O tempo passou e já era quase 4h30 da manhã quando um grande javali finalmente apareceu. O animal estava em uma posição perfeita e ele disparou a flecha. O tiro foi certeiro, atravessando os pulmões da criatura que fugiu em direção ao rio. Ele ouviu os gritos do javali, que logo cessaram. Convencido de que o animal estava morto, lembrou-se das advertências dos moradores, mas o calor da caça falou mais alto. Desceu da árvore e começou a rastrear o sangue do porco. Ao chegar ao local onde o javali estava caído, percebeu algo estranho. Parte do animal estava com a carne arrancada, como se algo tivesse se alimentado dele. Um calafrio percorreu seu corpo. Pensou em onças e olhou ao redor, mas não viu nada. Aproximou-se cautelosamente, sacou a faca para fazer a sangria e então ouviu um barulho de algo correndo em sua direção. Antes que pudesse reagir, um vulto negro o atingiu com força, mordendo-o na altura dos rins. Ambos rolaram barranco abaixo e caíram no rio. No reflexo, ele cravou a faca para trás e sentiu que acertou algo. Dentro da água, a dor da mordida era lancinante. Quando conseguiu sair na margem oposta, não havia sinal da criatura. Ferido, voltou ao acampamento, pegou seu kit de primeiros socorros e fez um curativo precário antes de fugir dali. Ao chegar a um posto de saúde, os médicos fizeram suturas na mordida e sugeriram que ele fora atacado por uma onça. Ele não mencionou a facada que desferiu nem o vulto que o atacou. A dor persistia, mas o que veio depois foi muito pior. Nos dias seguintes, ele passou a ter lapsos de memória. Acordava em lugares diferentes, sem lembrar o que havia acontecido. Uma noite no sítio onde morava, despertou na varanda e encontrou um carneiro mutilado. Esse episódio se repetiu outras vezes, até que ele percebeu que algo em si havia mudado. Em uma das noites, ele decidiu instalar câmeras de trilha ao redor do sítio para entender o que estava acontecendo. Foi então que viu as gravações. Na tela, não era apenas um vulto ou um animal selvagem, era um lobisomem. A criatura tinha uma aparência grotesca, coberta de pelos espessos e negros, com olhos brilhantes que pareciam arder como carvões em brasas. Suas garras eram longas e afiadas, e os dentes pontiagudos estavam sempre expostos, como se estivessem em um estado permanente de fúria. Ao analisar melhor, percebeu algo que fez seu coração parar. A criatura era ele. Ele descreveu a experiência como um pesadelo vivo. É como se eu estivesse preso dentro de mim mesmo, observando aquilo sem controle. As noites de lua cheia são as piores. Sinto minha pele arder, meus ossos mudarem e, antes que perceba, já é tarde demais. Seu isolamento tornou-se completo. Não havia como buscar ajuda. Ele sabia que ninguém acreditaria. Seus dias eram consumidos pela preparação para controlar o monstro dentro de si. Eu tentei de tudo, rezas, medicação, mas nada funciona. A fome vem e consome tudo, incluindo minha humanidade. Ele também mencionou um episódio em que, ao acordar, encontrou marcas de garras nas paredes do sítio. Às vezes, penso que outra criatura pode estar me seguindo como se houvesse um chamado, algo que me conecta a esses seres. Contou ele, com os olhos cheios de medo. Nós vivemos num mundo onde coisas inexplicáveis acontecem e eu sou a prova disso. Naquele dia, algo foi passado para mim e agora eu carrego esse fardo. Concluiu, deixando-me sem palavras.
Desde então ele vive escondido, tentando controlar o monstro que agora faz parte de sua existência. Aquele foi o relato mais assustador que já ouvi. E até hoje me pergunto o que realmente existe nas sombras das matas do Paraná. Talvez um dia o mundo conheça a verdade. Ou talvez seja melhor que nunca saiba.